Dentre os descendentes de Judá, ele escolheu a casa de Davi. E dentro da casa de Davi, da linhagem de Davi, ele trouxe ao mundo o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a pergunta que surge então é: quando o Messias fez isso? Quando o descendente da mulher, quando este homem que veio descendendo dessa linhagem santa ao longo dos séculos, quando ele fez isso? Quando ele esmagou a cabeça da serpente? Nós aprendemos quando ele fez isso, quando nós olhamos para as cartas de Paulo e para a carta aos Hebreus. Nós já temos uma pista de quando ele fez isso. E nós temos essa pista quando nós olhamos para o próprio texto de Gênesis 3,15. Porque Gênesis 3,15 fala que enquanto ele estivesse esmagando a cabeça da serpente, a serpente iria feri-lo. Logo, quando foi que o Messias esmagou a cabeça da serpente? É fácil. Quando o Messias foi ferido. Quando o Messias foi mortalmente ferido. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. O que temos então na cruz é a realização, é a concretização do plano enunciado em Gênesis 3,15. Naquela cruz, Jesus esmagou a cabeça do diabo. E enquanto ele esmagava a cabeça do diabo, o diabo, no entanto, o feriu. Mas vejam em que sentido isso aconteceu. Observem o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Como o diabo foi esmagado na cruz? Veja Colossenses 2. Veja Colossenses 2, veja no versículo 13. O 13 diz assim, falando sobre nós, sobre o que Cristo fez conosco. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui o apóstolo Paulo fala que o que causava morte espiritual em nós eram os nossos pecados, e a incircuncisão da nossa carne significa que a nossa natureza pecaminosa não tinha sido golpeada ainda. A figura da circuncisão sugere um corte na natureza pecaminosa. Então o texto aqui está dizendo que antes da conversão existiam dois fatores que nos matavam espiritualmente, que nos faziam como mortos apodrecer espiritualmente. E esses dois fatores eram as nossas transgressões e uma natureza pecaminosa, uma carne, uma inclinação pecaminosa que não tinha sido golpeada, não tinha sido enfraquecida, não tinha sido neutralizada. E isso nos dominava e nos matava e nos fazia apodrecer cada vez mais espiritualmente e moralmente. O que aconteceu? Ele nos deu vida, diz o texto. Quando nós cremos em Jesus, essas coisas que nos dominavam e nos matavam, o Senhor reverteu isso e passou a nos dar vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos plenamente lavados. Isso aconteceu no momento da nossa conversão. Foi o dia mais importante da nossa vida. Não há um dia mais importante na vida de alguém. Você pode ter conquistado aí a sua casa própria e ter marcado aí o dia em que você assinou a escritura. Você pode ter aí o seu diploma de formação acadêmica e ter guardado na sua mente o dia em que você ganhou esse diploma, o dia da sua formatura. E são dias importantíssimos. Você pode ter marcado aí no seu calendário, decorado na sua mente, o dia que você se casou. E pensar, foi o dia mais importante da minha vida. Simone sempre diz isso. Então, você pode ter datas especiais, maravilhosas na sua vida, que marcaram e mudaram sua vida para sempre. Mas o dia mais importante da sua vida foi o dia em que você ressuscitou. Você estava morto por causa dos seus pecados e por causa da incircuncisão da sua natureza pecaminosa. Mas Ele deu vida a você, perdoando todos os seus delitos, todos os seus pecados. Você foi plenamente lavado, purificado, santificado, perdoado, justificado. Isso é maravilhoso. E isso aconteceu com você naquele dia em que você ouviu o Evangelho e creu no Salvador. E nós prosseguimos. É por isso que o crente, ele vibra com essas coisas, ele é feliz, ele tem esperança, seu coração é leve.
ele tem alimento espiritual, ele não está morto por dentro, ele tem vida dentro dele. Por isso ele experimenta satisfação, esperança, alegria, ele segue em frente com esperança, porque ele sabe que ele foi perdoado, foi lavado, e ele pode agora viver para o Senhor numa qualidade de vida diferente daquela que ele vivia antes, quando era dominado por suas imperfeições, por seus delitos, por suas manchas. E o texto prossegue dizendo algo mais, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida que não conseguíamos pagar. E que dívida era essa? A dívida da lei. Nós tínhamos a obrigação de cumprir a lei, se quiséssemos viver. E nós conseguíamos? Não. Era uma promissória muito alta. Esse escrito de dívida era uma nota promissória de valor altíssimo. Nunca ninguém conseguiu pagá-la. Nunca. E o texto diz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cancelou essa dívida. E como ele fez isso? O texto fala que esse escrito de dívida, essa dívida que nós tínhamos diante de Deus, nos era prejudicial. Nós éramos eternos devedores. Não conseguiríamos jamais pagar essa dívida terrível de obediência aos preceitos de Deus. Mas ele cancelou isso, cancelou essa nota promissória, removendo-a inteiramente, quitação completa. Foi quitada a dívida. O que ele fez? Ele encravou essa promissória na cruz, ou seja, ele rasgou essa promissória por meio da cruz. Não existe mais dívida. Eu não tenho dívidas com Deus. Eu fui perdoado nas minhas dívidas com Ele. E o texto prossegue. Vejam a sequência. E aqui nós temos o esmagar da cabeça da serpente. Despojando os principados e as potestades. Essa expressão dupla, principados e potestades, se refere aos demônios, ao mundo espiritual. Satanás está incluído aqui. O texto diz que ele despojou o reino espiritual do mal. Como ele despojou o reino espiritual do mal? Ele arrancou servos que estavam ali escravizados dentro desse reino. Ele os tirou de lá. Ele despojou esse reino. Ele arrancou das mãos dos principados e potestades, de Satanás e seus demônios. Ele arrancou de sua mão os seus servos que estavam lá, que éramos nós. Ele despojou esse reino. E ao despojar esse reino por meio da cruz, nos arrancando dos seus domínios e nos levando para o seu reino adorável, ele expôs ao desprezo. Ele zombou deles na cruz. Ele os venceu e os desprezou na cruz do Calvário. O que é isso? Isso envolve o esmagar da cabeça da serpente. Ele venceu o reino do mal e despojou o reino do mal em que nós estávamos ali, sendo escravizados, fazendo a vontade do príncipe deste mundo. Ele nos livrou desse reino.